Boa noite, gente. Tudo bem? Daqui a pouco nós vamos começar com a palestra. A palestra hoje é do Júlio Maia, tá? Então, essa sequência de palestras do Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida. Cada semana é uma pessoa que faz o estudo para nós. E hoje quem vai fazer o estudo é o Júlio. Daqui a pouco ele entra e a gente conversa um pouquinho com ele. Boa noite a todos. Boa noite, Adriana. Boa noite, Lívia. José. Sônia. Patrícia. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Soraya. Eu vou abrir aqui para o Júlio entrar. Estou aguardando, viu, Soraya, para o Júlio entrar. Ei, Júlio Maia. Ei, Nilza, boa noite. Boa Opa, noite. Como que você está? ajeitar aqui. Eu vou ajeitar o meu aqui também. Tá do lado. Boa noite, Neus. Boa noite, Soraya. Tudo bem? Graças a Deus, super. Boa noite, Maurício. Chegando aí. Pegar isso aqui, né? Boa noite, Alba. Tem a passagem, né? Tem. Você pode comer? Aí, Maurício, obrigada pelo seu abraço. Dá um grande abraço na Isabel, nossa querida amiga. Tá? Receba o nosso carinho, Isabel, nossa saudade. Júlio, arrumou? Pronto. Ah, então tá bom. Então, aqui, a igreja já está batendo 8 horas, eu estou ouvindo aqui de casa. Tá. Eu vou fazer uma oração para começar e depois você já começa o seu estudo. O seu estudo é sobre reencarnação, não é? Reencarnação e a polaridade das existências, né? Uhum. Então, ótimo. Então, vamos fazer uma breve oração para começar, né? Amado Mestre Jesus, pedimos a tua bênção nesse momento, para as nossas casas, para as nossas vidas, para que possamos estar nesse momento em sintonia com os mentores do Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida, que possamos, Senhor, nesse momento, acessar a fonte infinita de misericórdia que reside no coração amoroso do Cristo e que, por extensão, é um germe em nosso coração que desabrocha a cada dia. Pedimos, Senhor, que a todas as pessoas que estão sofrendo nesse momento, com qualquer desequilíbrio, com qualquer distúrbio, possam ser aliviadas pelo médico dos médicos, o médico de nossas almas. E que possamos abrir o nosso entendimento ao estudo, à abordagem espírita, e que Deus também possa iluminar o nosso palestrante, para que da boca dele saia as orientações do próprio Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Ô, Neuza, então, Oi. dando início aqui ao nosso estudo, é reencarnação na pluralidade das existências, né? O capítulo 4 do Livro dos Espíritos,
E para a gente ilustrar aqui o nosso estudo, eu vou fazer primeiro uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, onde o tema fala... item 8. A lei do amor, né? Que é o tema do item 8 do capítulo 11, onde ele fala do amor ao próximo como a si mesmo, né? Para a gente estar ilustrando aqui a questão da reencarnação e a fala que a gente vai tentar desenvolver aqui. Então, a lei do amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados, à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. É o ponto delicado do sentimento, o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em sua ordem, ardente foco, todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Seus pés são ligeiros e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos estremeceram. Os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atento, pois esta palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, é a reencarnação, triunfando da morte. Revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é o suplício que ela conduz os homens, mas a conquista do ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e hoje o espírito tem que resgatar o homem da matéria. Eu disse que o homem, em sua origem, só tem instintos. Aquele, pois, em que predominam os instintos, ainda se acha mais próximo do ponto de partida do que da meta. A fim de avançar para a meta, é preciso vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar esses últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a bolota encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do labor atual, que, muito mais que os bens terrenos, vos fará conquistar a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei do amor, que liga todos os seres, nela buscareis os suaves gozos da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Isso foi dito pelo espírito Lázaro em Paris, em 1862. Então, aqui, nesse capítulo que fala da lei do amor, eu queria dar abertura nisso aí para a gente lembrar que Deus ama tanto a gente, mas ama tanto a gente,
Que aí, eu fui lá no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, para a gente pegar o conceito da encarnação. Não é o capítulo que era para eu apresentar, mas eu vou só pegar uma pergunta lá do capítulo 2, onde Kardec pergunta para os espíritos, né? Eu vou pegar aqui. Ele pergunta para os espíritos assim, qual o objetivo da encarnação dos espíritos, né? Então, Kardec perguntando, eles respondem, né? Eu vou responder mais resumidamente aqui, que a resposta é grande. Mas, no primeira frase, ele responde assim, ó, o objetivo da encarnação dos espíritos. Deus nos impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição, né? Lá no Evangelho a gente leu, né, que ele, pela lei de amor, né, ele nos dá a encarnação como instrumento para a gente se purificar. Lá Lázaro fala de uma palavra, né, de purificação. E a gente, da doutrina, como a gente tem que interpretar as palavras, a purificação ela só pode se dar através do quê? Do aprimoramento, do crescimento e da iluminação, né? E aqui na pergunta primeira desse capítulo 2, ele fala, né, que a encarnação, Deus nos impõe a encarnação. Aí nesse sentido, olha para você ver que amor que Deus tem por nós, que além dele nos amar, ele é diferente do pai terreno, que os pais terrenos amam muito os filhos, mas na hora de dar correção, na hora de ensinar, fica com dó de apertar a criatura para ela crescer, né? Mas Deus não, Deus ele vai lá, impõe. Por quê? Porque é uma lei da natureza, né? A reencarnação, a encarnação, ela faz parte da lei natural, da lei da natureza. Então, quer dizer, ou a pessoa acredita, ou a pessoa não acredita, ela vai reencarnar a si mesmo, né? A gente não precisa discutir isso, porque lei não se discute, se cumpre a lei, né? Ainda mais sendo a lei divina, né? Que ela vem trazer o princípio que ou nós querendo ou não querendo, nós temos que evoluir, né? Inclusive, ele falou uma palavra lá que eu fiquei com ela gravada na cabeça, que ele usou a palavra meta, né? Meta, Todo mundo fica falando de meta, de meta, de meta. Evolução é meta, reencarnação. A meta da reencarnação é essa purificação que você está falando aí, né? É projeto de Deus, né? Para nós, né? Por mais que a gente é teimoso, bate o pé, eu não acredito nisso não, né? Mas não adianta, é meta, né? Determinada, né, por lei. Quer dizer, é imposta, e aí fala aqui que ela é imposta, deixa eu pegar aqui de novo, ela é imposta aos espíritos. Então, quer dizer, ele nem fala que ela é imposta ao ser humano, porque é preciso a gente, ao estudar o Livro dos Espíritos, e principalmente ao estudar reencarnação, lembrar que reencarnação, encarnação, não é uma coisa da doutrina espírita, não, né? A doutrina espírita, como ela é uma doutrina fundada, né, em 3 princípios, que é o princípio da religião, o princípio, né, da filosofia e o princípio da ciência. Então, o que acontece, né? A gente, com esse princípio, a gente tem que voltar ao questionamento, à história, aos fatos da própria ciência e da vida, né? E refletir sobre esse tema. Então, o que acontece? Se a gente pegar na história, né, lá em Sócrates, né, 500 anos, parece, antes de Cristo, que é um dos pais da filosofia, né, que começou a pensar, né, que a gente tem registrado assim, mais recente, né, que trouxe à luz, né, da discussão, das ideias, refletir sobre a vida, né? E aí o que acontece? Com essa reflexão que Sócrates trouxe, né, e ele trouxe essa ideia baseada em outros princípios, que lá ele estudando as culturas, né, ele estudou lá nos indianos e estudou nos egípcios, né, que os indianos e os egípcios são as escrituras mais antigas, que eles traziam, né, aquela questão de tornar a existir. Porque a palavra reencarnação nem existia, né?
ela foi existir há pouco tempo na França, né? Quando Kardec começou a codificar a doutrina, né? Os entendimentos dos espíritos, aí ele, né, usou dessa palavra reencarnação, porque ela não existia antes disso, né? Então, o que acontece? Sócrates, lá atrás, ele não falava de reencarnação, ele falava de existir novamente, né? Quer dizer, e outra passagem muito importante que a gente deve refletir é quando Jesus, né, fala com Nicodemos, né? Terá que viver de novo, né? Terá que nascer de novo, né? Então, quer dizer, Jesus também ele não fala reencarnação. Então, a gente tem que ter princípio de conhecimento, né? Da história da escrita, né? Da história, né? Do desenvolvimento até das letras, das línguas, né? Para a gente não ficar emperrado, discutindo, né? Se é ou se não é, se deve aceitar, se não deve aceitar. E aí, o que acontece? É onde Kardec, com muita felicidade, né? Ele fala assim, vamos anular tudo, não vamos olhar a reencarnação pelo ponto de vista nem religioso e nem científico, vamos olhar pelo ponto filosófico, então. Se a reencarnação não existe, ou se ela existe, nós temos que questionar. E aí, com que fatos, né, que nós vamos provar ou defender a tese que ela não existe? E com que fatos e com que verdade nós vamos provar que ela existe? E aí, o que acontece? No meio de estudar, no meio catedrático, no meio religioso, científico e filosófico, hoje nós já temos maturidade para não ficar divagando mais. Porque nós não temos que discutir do ponto de vista de discutir para brigar. Nós temos que discutir no sentido de autoanálise e de auto-se educar, né? Porque igual Kardec coloca, vamos esquecer a questão religiosa e vamos esquecer a questão, não esquecer, mas anular a questão religiosa e anular a questão científica. Vamos refletir, vamos pensar. Isso é filosofia. Então, o que ele fala? A reencarnação existe ou a reencarnação não existe, né? E aí entra a questão que tem outra pergunta do Livro dos Espíritos, né? Que eles perguntam de onde vem essa questão latente de uns acreditar na reencarnação e de outros não acreditar na reencarnação, né? Aí o que ele nos fala lá? Ele nos fala que assim como a gente somos espíritos, nós temos latente em nós aquilo que existe no espírito. Então, quer dizer, o espírito, por mais que envolvido pela matéria, pela inconsciência ou pela questão da ignorância, ele tem latente em si que existe algo, né? Tanto é que nos povos primitivos, ainda hoje, né? Nos povos indígenas, lá na Amazônia, é latente neles, acreditar nos espíritos, nas almas dos pajés, dos mestres deles, né, os chefes, que voltam, né, quando eles fazem os xamãs lá, né, tomam o chá, fuma lá o charuto da paz, ou a substância do cipó lá, né, para entrar em transe espiritual, o que acontece, né? Eles vêm trazer as informações do mundo espiritual. E essas informações, né, quer dizer, para povos primitivos, aí o que acontece? Os pseudo-sábios humanos acham que os índios são ignorantes em acreditar nessas coisas. Então, quer dizer, eles não analisam do ponto de vista a questão que a sensibilidade, né, a percepção, além do que é físico, também são verdades, né? Então, o que ele coloca? Os fatos da reencarnação são dados reputáveis, porque esses dados em nós mesmos nos mostram que a reencarnação existe. E aí vem a questão da gente começar a fazer essa análise. Para a gente continuar desenvolvendo, né, essa ideia, eu queria voltar no capítulo 2 também, que lá na pergunta 134... Kardec pergunta, né, o que é a alma? Ô, Neuza, eu estou falando muito alto? Porque eu fico cismado que às vezes vai sair baixo. Não, para mim tá bom. É bom perguntar para o pessoal que está ouvindo a gente.
Porque eu sou Para meio colocar inocente para aí falar. se a altura tá boa. É Aí, porque, gente, o Rony entrou, podia colocar aí se o som tá bom, se é para falar é mais porque eu baixo, mais alto. sou meio entusiasmado, né, Neuza? Subiu na tribuna, né, Júlio É, Maia? Tá entusiasmado. Mas ninguém colocou nada aqui não, Júlio. né? Vamos Já aguardar. deu um Ah, tinino aí do Rony, né? O Rony falou que tá bom. Então é isso aí, Rony. Então, assim, a alma, né? Kardec perguntou o que é a alma, né? Assim, o que é a alma? Ele não perguntou o que é a alma, né? Até a pergunta, né, é uma pergunta, vamos dizer, inteligente no sentido de perguntar. Então, assim, o que é a alma, né? Aí a resposta dos espíritos, né, é assim, um espírito encarnado, né? E aí o que que acontece, né? É, na questão da gente discutir a reencarnação, a gente tem que partir do princípio que, além da gente estar existindo fisicamente, a gente tem que ter um prisma de visualizar a nós mesmos do ponto de vista do que nós somos. Então, assim, eu não sou o Júlio carne, eu sou o Júlio espírito, né? Então, quer dizer, eu sou uma alma encarnada, né? Então, quer dizer, o que é a alma? A alma é o espírito? No livro dos Espíritos responde, a alma é o espírito é a alma. Mas, por designação, né, até por entendimento da doutrina espírita, quando a gente fala, eu vi um espírito, a gente lembra que a gente viu um desencarnado. Se eu falar que eu vi uma alma penada, né, eu vou entender que eu vi uma pessoa sofrendo, né? Então, quer dizer, na doutrina espírita, o ponto de vista, né, o entendimento já sobre essas questões de alma, de espírito, é mais claro, porque a gente não deve confundir, né, o que somos, o que seremos, né, em pouco prazo, né, porque nós estamos existindo, né, e lembrar que a vida, ela é diferente de existir. Que a vida é eterna, né? O espírito é eterno. A matéria, não, a matéria é temporária, por isso existe. E é fato, quer dizer, eu tenho o corpo, eu posso pegar o corpo, eu posso pegar todo elemento físico. Mas o que acontece? A nossa questão, igual eu li lá na questão do Evangelho, né, do capítulo 11, o item 8, você lembra lá que fala muito assim da questão do instinto. Então, às vezes eu até vou ser muito grosseiro em falar, porque nós estamos mais próximos do animal do que um ser espiritual. E aí a gente pode até destacar que, para a gente lembrar a nós todos, que o que é mais aguçado em nós hoje são os sentidos materiais. Os nossos sentidos espirituais estão sendo desenvolvidos agora nessa dada evolução humana. Não que nós não tivéssemos espírito lá no início para sentir, mas nós ainda estamos, nós éramos muito, e hoje nós ainda estamos muito grosseiros, né? No sentido da matéria, porque nós valorizamos muito o sentido, né? Do paladar, do olfato, da visão, da audição e do tato, né? Quer dizer, 5 sentidos, né? Que nos determinam o nosso potencial de sentir muito a matéria, né? Mesmo que nós não deixamos de ser espírito, né? Continuamos espírito, mas a nossa consciência, a nossa sensação que o Júlio encarnado é Júlio físico, né? O Júlio espírito não pensa como espírito, ele pensa como aquele ser andante que só quer vivenciar na Terra as questões físicas, né? Então, quer dizer, eu apesar de ter raciocínio, ter espírito e inteligência, a gente continua quase que racionalmente próximo dos animais. Quer dizer, o animal não é racional, o animal come, ele vive, ele respira, ele também sente, mas ele não raciocina, ele não pensa, né? Como o ser humano é dado a pensar. Mas o ser humano que pensa, na atual conjuntura hoje, moderna e evolutiva, nós temos que começar a discutir o que o espírito precisa sentir. Daí eu achei a importância de colocar aquele capítulo 11, né, sobre o amor, muito importante, porque, né, há pouco a gente leu aqui,
E a questão que o maior sentimento que nós precisamos desenvolver é o amor. Mas nós só vamos desenvolver o amor à medida, né, que a gente praticar mais em nós, mesmo através dos instintos, né? O que ele falou lá? Que o amor são o instinto aprimorado, né? Então o que a gente precisa? Na hora que vier em nós, aguçado em nós, o desejo físico, o desejo, né, de comer demais, né? Então o que acontece? Eu tenho que começar a pensar como espírito, eu preciso me controlar. Eu preciso refletir para me existir como espírito, né? Daí a beleza que a doutrina espírita, né, vem nos colocar essa questão de refletir sobre a reencarnação. Então o que acontece? Se Sócrates, lá 500 anos antes de Cristo, né, começou essa discussão, né, sobre existir de novo, e na época ele foi muito mal compreendido, né? E aí o que acontece? Hoje, mais de 2.500 anos depois, né, há mais de 2.000 anos que Jesus também veio nos trazer, através de Nicodemos, que temos que nascer de novo. Quando Jesus fala que temos que nascer de novo, o que ele está falando? Nós vamos ter que existir de novo. E existir só existe fisicamente, né? A gente tem que reencarnar para existir, porque extinto o corpo, a alma não morre, o espírito não morre. Então o que existe? Existe é o campo físico, o corpo físico existe. E uma vez extinta a vida física, o corpo morre, mas a alma não morre. Então nós precisamos amadurecer muito em nós essa questão de entender a morte, no sentido que a morte é só um processo, né? Que liga e desliga, né? Quer dizer, o nascimento liga, do ponto de vista de chegar aqui na Terra, né? E a morte desliga a vida na Terra para você existir espiritualmente. Querendo lembrar que, mesmo estando encarnado, a gente não deixa de ser espírito e não deixa de estar vivendo e existindo, né? Não sei se está dando para acompanhar o que eu estou querendo passar, né? Mas outra questão que, na pergunta 148, no item 2 ainda, ele nos fala lá da questão do materialismo, né? No materialismo, apesar da ciência estar muito avançada, a ciência tem olhado muito para as questões da própria ciência, só no campo do fisiologismo, né? Que refere-se a tudo se refere-se a tudo que vê e a tudo que se pode provar, né? Então, quer dizer, o materialismo, através do fisiologismo, né? Ele só quer determinar as coisas através daquilo que se pode tocar, daquilo que se pode medir, daquilo que se pode, né, testar, né? E hoje a gente já tem capacidade de entender que, mesmo com a evolução científica, tem certas coisas que a ciência ainda não tem aparelhos, nem condições de medir, coisas que fogem ainda à percepção da matéria, né? Então, o que acontece? A luz é matéria, né? Pode-se medir a luz, né? A energia é matéria, pode-se medir a energia através da tensão, alta tensão, baixa tensão, né? Então, quer dizer, já se pode medir energia, né? A energia, a gente não vê energia, mas a gente toma choque, né? A luz, né? Tem luz infravermelho que a gente não vê, mas a luz existe e ela pode ser medida, né? Então tem as luzes, né, principais que são vistas pelos olhos e tem as luzes que a gente não vê com os olhos. Então, quer dizer, hoje a ciência, ela já pode medir até essa luz que os olhos não vê, né? Então, o que acontece? As coisas do espírito existem, porque eu estou aqui, né? Quer dizer, meu espírito existe. Mas como que eles vão, né, medir ou testar meu espírito, né? A ciência não tem elementos ainda, né, para medir a questão da energia, da inteligência, da capacidade espiritual. Mas a gente sabe que já existem câmeras que filmam o ser humano e consegue visualizar em torno do corpo físico, né, a áurea, né, a áurea energética do corpo, e consegue fotografar a áurea colorida com os tons de energias, né, de cores
com que cada um vibra, né? Então, se eu estou vibrando feliz, a minha aura é uma luz clara, né? Se eu estou vibrando com raiva, a minha aura é de luz mais escurecida. É para dar o exemplo, é assim, se eu estou feliz, é um vermelho claro. Se eu estou, né, com raiva, é um vermelho escuro. Se eu estou contente, pode ser um verde claro. Agora, se eu estou meio rabugento, pode ser um verde escuro. Então, assim, as tonalidades, elas mudam, né, conforme o estado emocional. Esse estado emocional é o quê? Uma energia que o espírito reflete, né? Mas como que a ciência ainda vai, assim, medir se aquela cor é raiva, se é alegria, né? Então, quer dizer, cada um vai vibrar de um jeito, mesmo às vezes estando feliz, porque cada um tem um grau, cada um tem um nível de evolução, cada um tem um potencial. Então, quer dizer, no espiritismo, né, não tem aquela questão que nem tudo é pau, nem tudo é pedra, pode ser alguma coisa no meio, né? Então, quer dizer, né, a gente precisa refletir que ainda nos falta muito conhecimento para muitas questões espirituais. Mas a questão da reencarnação e da pluralidade das existências, isso já é fato, né, perceptível. Então, no caso dessa questão do materialismo, tem uma questão 147 que aí fala que até os espíritos desencarnados combate a teoria e a explicação da própria condição de reencarnar. Porque lá fala o seguinte, na 147, que o orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem coisa alguma que sejam além do entendimento. Então, até espírito desencarnado nega que ele existe como espírito. Olha para você ver, né? Então, assim, nós que já estamos na doutrina há mais tempo, a gente tem estudado há mais tempo, isso para nós é uma coisa fácil de compreender e de entender. Mas para certas pessoas que ainda estão assim engateando para conhecer a doutrina espírita, talvez quando chegar nessa parte aqui para estudar reencarnação, estudar pluralidade da existência, muitas vezes a pessoa vai se debater. Por quê? A gente sabe que mesmo nós que estamos na doutrina, algumas vezes nós somos pegos pelo orgulho, né? Pensa assim, as pessoas que ainda, né, estão começando agora a buscar esse entendimento, essa reflexão, né? Então, quer dizer, não é uma coisa fácil, né? Então, quer dizer, depende muito estudo, depende de muita sensibilidade e principalmente essa sensibilidade espiritual que pouca gente tem, né? Por isso, assim, não é qualquer um que pode ser espírita. Não é qualquer um, né, que assim, que aceita os conceitos, né, e as teses e até as verdades espíritas, mesmo que elas estão lá no Evangelho, né? Porque uma questão, né, que é debatida nesse sentido é a questão da inteligência, do instinto e da religião, né? A religião humana hoje, né, não vamos citar nome de religião nenhuma, as religiões humanas andam lado a lado, né, com a filosofia, com a ciência, dentro da Bíblia, dentro da própria Bíblia, andam lado a lado, mas não enxergam a questão da reencarnação. Porque uns até argumentam, não existe essa palavra na Bíblia, né? O que existe é ressurreição, né? E aí vira aquela briga, né? Só existe a ressurreição, não existe reencarnação. Nós espíritas, né? Pelo contrário, né? Existe a reencarnação e existe a ressurreição, né? Nós não temos conflito nenhum com ressurreição. Por quê? A ressurreição dos mortos, né? Como que ela se dá? Morreu o corpo, torna a natureza, né, ao pó, né? Aquele corpo vai se tornar pó, matéria orgânica, vai retornar à origem do carbono, né? A gente sabe que tudo que decompõe no solo vira carbono. E o carbono não é a base natural de toda a estrutura humana e física. O aço tem estrutura carbono, né? O plástico tem estrutura de carbono, né? Os vegetais alimentam de carbono para poder vegetar, né? O alimento que mais os vegetais consomem é o quê? É o gás carbônico que está na atmosfera. É alimento de árvore, né?
Então, o que que acontece? Né? Na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Então, quer dizer, do ponto de vista científico e filosófico, né, é aquela questão assim, se o espírito vai ressuscitar, o corpo dele vai sair debaixo do chão e nascer do chão, isso é contra a lei da natureza, né? Mesmo que Jesus e Lázaro e a filha de Jairo lá foi ressuscitado por Jesus, mas o corpo ainda estava lá, né? Jesus, com seu potencial, o que ele fez? Ele reconstituiu as células físicas que ainda estavam lá no corpo, né? Então, quer dizer, eles ressuscitaram dos mortos porque o corpo ainda estava lá. Mas Jesus não ressuscitou ninguém debaixo do chão, né? Então, quer dizer... Depois eles morreram de novo, né? Quem ressuscitou depois teve que desencarnar de novo, né? Então, quer dizer, adianta ressuscitar com o mesmo corpo, sendo que o corpo morre de novo, né? Então, quer dizer, ele não consegue se manter, porque vai envelhecer, vai decompor, vai voltar a ser carbono, né? Então, quer dizer, se a gente refletir hoje pela nossa maturidade científica, filosófica, e refletirmos do ponto de vista religioso, nós temos que quebrar, né, o dogma que vamos voltar para o corpo. Porque a ciência hoje ela é clara, mesmo que a ciência não admite a religião, né? Mas a ciência prova que não tem jeito de um corpo voltar da terra, né? E a bondade, né, que Jesus nos deixou o exemplo, quando ele diz que Nicodemos teria que nascer de novo, e quando Nicodemos comenta, né, que como pode um homem velho voltar para dentro da barriga da mãe? Como se dá isso? Perguntou para Jesus, né? A Jesus dizendo a ele, né, falou: caro Nicodemos, né, tu é doutor e não sabe como funciona a natureza, como as coisas se dão, né? Então, quer dizer, tem reencarnação toda hora, né? Tem criança nascendo aí toda hora reencarnando, né? São os espíritos reencarnantes, né? Então, quer dizer, na visão da doutrina espírita, reencarnar e nascer de novo só pode se dar através do nascimento. Quer dizer, um pai e uma mãe, né, na sua relação, vão gerar os filhos. O que são os filhos? São espíritos reencarnantes, né? E então, o que a gente precisa, né, evoluir, crescer e desenvolver em nós só vamos poder alcançar um patamar de evolução, até no sentido de ser melhor, quando a gente começar a discutir, a falar mais, a estudar mais sobre essa questão, né, da reencarnação e da pluralidade das existências. A pluralidade das existências, a gente, para absorver esse conceito, já foi dito até na leitura do Evangelho lá, que a gente leu no início, que lá fala o quê? Que pelo amor de Deus, né, ele buscando através, né, que nós temos uma meta a cumprir, que é atingir a perfeição. Então, como que a gente vai conceituar isso? Como é que numa encarnação, numa vida de 100 anos, eu vou desenvolver em mim todos os sentidos que eu preciso desenvolver no sentido do amor, que lá fala que não é o amor terreno, mas o amor no sentido universal, da pureza, né, do amor no sentido, né, da amplitude, né, divina, né, que é aquele amor por tudo, né? Então, quer dizer, que a gente pode dizer, né? Então, quer dizer, esse amor da forma que nós entendemos ainda é um amor mais baseado que no instinto, está mais ligado à questão física, e nós ainda temos pouca visão desse amor a uma coisa espiritual. E aí a única reflexo que nós podemos dar um exemplo desse amor incondicional e que a gente, né, pode assim confirmar esse amor é o Jesus, né? Olha, Jesus, quando encarnou na Terra, né, porque ele encarnou, ele nasceu, né? Ele se fez homem, ele esteve entre nós, né? E ele, né, não trouxe consigo só os sentidos físicos. Ele trouxe esse amor na essência, né? Tanto que o quê? Jesus era capaz de andar sobre as águas, parar o vento, né? Ressuscitar os mortos, né? Curar os enfermos, né? Naquela época, paralítico, cego, né?
E ele ainda exemplificava, né? Que eles foram curados para demonstrar a majestade de Deus, porque foi Deus que mandou ele vir cá. Foi Deus que pediu que, ô meu filho amado, vai lá receber os seus irmãos e dizer que aqui eu estou por muito amá-los, né? E aí o que acontece? Muita gente não aceita esse amor de Deus, não. Muita gente ainda está presa àquele amor, né? Assim, que Deus é um Deus vingativo, que é um Deus austero, rude, né? E muito pelo contrário, né? Que olha para você ver, Deus sabendo do perigo que Jesus ia correr aqui na Terra, né? Autorizou ele vir cá. Pode ser, como é que um pai deixa um filho lá no meio dos leões, né? Porque naquela época, 2000 anos atrás, nós éramos feras. Porque se hoje nós temos 5 sentidos, estamos, né, com o nosso 6º sentido começando a desenvolver, você imagina esse Julinho lá atrás, tanto que esse trem mordia, né? Capaz que era um leão, né? Porque, como diz o outro, a gente vive lutando contra esses instintos que nos forçam, né? Quantas vezes a gente não quer fazer uma coisa e faz, né? Quando a gente vê, a gente já fez errado. Porque é forte demais em nós o peso da matéria, né? O sentido físico pesa em nós, assim, o desejo, a ânsia, né? De quê? De viver essa vida física, né? E aí a questão, né, que a doutrina está aí já plena, maravilhosa, nos alertando, abrindo os nossos olhos, o quê? Para nós abrir o coração. Porque cultivando em nós o bom sentimento, nós vamos, né, conseguir dar um salto na evolução, né? Se antes a gente, né, evoluiu pouco, se antes a gente não tinha um caminho claro a seguir, hoje a gente tem, né, o quê? O caminho, a porteira aberta, né? O céu aberto para nós, os espíritos comunicando, trazendo mensagens, né? Dentro da doutrina espírita, essa relação de espíritos e encarnados é tão aberta que tem hora que a gente sente que está lá e tem hora que a gente sente que ele está aqui o tempo todo. Né? Por quê? Porque não é nada separado uma coisa da outra. Né? O mundo dos espíritos é aqui e o mundo físico é aqui também. Então, o que nós precisamos desenvolver em nós é esse sentido de sentir, né? Igual hoje, né? Eu posso dizer assim que quantas vezes a gente está em qualquer lugar, a gente tem uma sensação que a gente não está sozinho. A gente tem uma sensação que tem alguém próximo de nós, né? Que a gente tem a sensação que veio uma intuição, que veio uma ideia, né? Então, quer dizer, a gente que é espírita, a gente está mais ligado naquilo que a gente pensa. Então, o que acontece? Tem hora que a gente pensa, ó, eu não ia pensar uma coisa dessa, né? Então, quer dizer, é a sensibilidade, estando, né, igual Jesus pediu a gente, para quê? Para orar e vigiar, né? Quando ele fala de vigiar, não é ficar vigiar olhando, não, é vigiar sentindo, né? Então, é muito importante, né, que a gente aprenda cada dia mais a dar oportunidade a gente de sentir mais aquele sentido do espírito, né? Que é o que nós estamos aqui realmente para buscar e aprender, que é o amor. Esse sentir o amor, esse sentir o próximo, esse sentir, né, de dar oportunidade a nós mesmos de sermos quem nós somos, que somos espíritos, né? Neuzinha, te passar a palavra um pouquinho para ver se você quer colocar um ponto aí. Eu queria colocar uma coisa, porque a meta da nossa encarnação, como você bem falou, é aprender a amar, né? E você também falou que a gente está mais próximo dos instintos. E eu também já vi uma palestra da Ivete, que ela falando, citando o próprio Livro dos Espíritos, que o que atrapalha esse caminho nosso na direção do amor é o interesse pessoal, né? Então, assim, que antes de aprender a amar, eu vou ter que aprender a agir com senso de justiça. E para mim aprender a agir com senso de justiça, eu tenho que deixar de lado o interesse pessoal. E enquanto eu tiver interesse pessoal, eu estou pregada na Terra. Eu desencarno e reencarno, desencarno e reencarno. Porque o interesse pessoal, ele nos prende aqui. Você falou dos sentidos. O interesse pessoal está ligado a comer comida melhor, está ligado a sentir o cheiro melhor, as melhores sensações. Tudo que está ligado aos nossos sentidos nos vincula ao interesse pessoal.
Então, por exemplo, nossa, eu sou uma pessoa que quero amar tudo, mas eu vou reciclar o lixo? Ah, não, tem tempo para isso não. Interesse pessoal. Não, eu acredito no amor de Jesus, é maravilhoso, mas eu vou tacar fogo no lote ali para queimar mais depressa. Um monte de gente morrendo de alergia. É interesse É, pessoal. Então, é, toda vez que a gente toma uma única atitude que prejudica o meio ambiente, a natureza, as pessoas, porque eu quero beneficiar a mim, aquilo que eu estou fazendo me vincula na Terra e eu não vou parar de reencarnar enquanto eu não aprender a agir sem interesse pessoal. Até na doutrina espírita, né? Se eu for na casa espírita, querendo receber alguma coisa dos espíritos só com interesse pessoal, isso ainda não é doutrina espírita de verdade, né? Às vezes eu já vi alguém falando assim, ah, mas eu tô aqui, mas eu tô fazendo esse trabalho, mas eu quero proteção, né? É interesse pessoal, não tem essa barganha com Deus, né? é, Então, assim, que se a meta da nossa encarnação é aprender a amar e é a purificação, como você bem falou no início, toda vez que a gente for agir de qualquer forma que seja, a gente começar a olhar, tem interesse pessoal aí? O meu interesse pessoal pode prejudicar alguém? Pode prejudicar a natureza? Pode prejudicar de alguma forma? Se tiver, é igual um ímã colado na sola do meu pé. Eu desencarno e, puf, é daí puxado algum para tempo trás. vou ter que reencarnar de novo, porque a Terra me prende, né? O meu interesse pessoal me prende na Terra. Aí eu vou devolver a palavra para você. Tá. É, não, isso é mesmo, tudo que você colocou aí, né? A gente, né, entende assim também, né? É igual você falou, né? O outro ponto de vista, né, que, para terminar essa parte do capítulo 2, que até agora não cheguei no 4, né? Ih, você tem Ele, pouco tempo, você tem menos de é, 10 minutos. ajuda aí, ó, Uhum. tá vendo? É, aí fala Tô assim, de ó, olho no relógio. o espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Quer dizer, a doutrina espírita, ela vai ser a base para todas as religiões, porque é a única que fala abertamente, né, sobre essa questão, né, da reencarnação, da pluralidade das existências, né, e reconduzindo a cena do bem pela perspectiva do futuro, porque lá no capítulo 2, ele fala da questão, né, da encarnação dos espíritos. Aqui na Terra encarnada, a gente fala de reencarnação. Então, assim, quando a gente está no mundo dos espíritos, o nosso projeto lá, né, sempre assim, vocês vão ter que voltar para evoluir e crescer. Então, assim, lá no mundo espiritual, a gente conversa, tipo assim, se eu estivesse conversando com a Neuza, eu ia falar assim, ô Neuza, eu estou preparando para encarnar lá na Terra, né? Agora, quando a gente está aqui na Terra, a gente fica discutindo reencarnar, né? Então, assim, o que é reencarnar? É voltar à carne, né? Lá não, lá seria discutir, né? Encarnar, não tem ré, não. Quer dizer, ré é voltar para trás, né? Do ponto de, do ponto de vista, do ponto de vista espiritual lá, a gente vê a encarnação como ponto de evolução, né? De ir para frente, né? De crescer, de aprimorar. Então, quer dizer, a gente fica lá no mundo espiritual, né, igual a gente sabe, ansioso, com medo de falhar de novo. Eu vou voltar lá para a Terra, aí eu vou ter os instintos aguçados em mim, porque quando a gente está desencarnado, é fácil viver como espírito lá, porque já está atenuado em nós o desejo da carne, do olfato, né, do tato, né? Quer dizer, o espírito desencarnado, ele tem menos dependência do que é físico. Mas a partir do momento, né, que a gente encarna, né, que a gente volta, né, para a vida física, e aí é nos apagado, né, a lembrança do sentido que eu existo espiritualmente. Por quê? Qual seria o mérito de eu estar encarnado e tendo toda a clareza verdadeira do mundo espiritual, né, e avançar aqui na Terra, tendo as provações, as dificuldades, né, se eu, né, não tiver essa reflexão, né, de passar pelos instintos e lutar para ser melhor, né? Então, o que acontece? Muita gente questiona, mas se a gente reencarnasse,
a gente lembrava quem a gente foi, lembrar dos erros que cometeu, né? E a gente não ia cometer os mesmos erros, né? E aí é aquela história, nós não estamos dando conta né? Seria uma luta muito grande, uma dificuldade muito grande, né? A gente pensar existindo no passado e pensar existindo, visualizando o futuro, né? E é o grande problema nosso hoje na vida, é que as pessoas estão vivendo muito no passado e vivendo muito no futuro, esquecendo de viver o presente, né? Então, quer dizer, a gente encarnou para estar aqui na Terra, vivendo o presente, aprendendo, trabalhando e existindo, né, com amor e com carinho. E aí o que a maioria das pessoas estão passando, né? Lembrando que quando era moço, quando era jovem, o que passou, se foi bom, se foi ruim, né? E os outras pessoas ficam pensando no futuro, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero fazer cirurgia plástica, e esquece de viver o agora, né? Então, quer dizer, nós estamos na era da ansiedade. E a ansiedade é o que é? Não permite que a gente viva o presente, né? Então, quer dizer, muitas pessoas vão perder a encarnação porque estão deixando de buscar aquilo que de fato é espiritual, né? Quer dizer, estão deixando os instintos dominar a vida física, né? A existência atual, esquecendo, né? Igual eu falei antes, a gente não pode esquecer que a gente é espírito, né? A matéria é uma ilusão, porque vamos perder tudo. Até já perdemos a juventude, né? É um fato, né? Temos a certeza que estamos aproximando... Você perdeu, Júlio? Oi? Você perdeu a juventude? É, já tá perdendo, viu? Eu fico olhando na imagem da live aqui, não falei que nem eu, não. Né? Então, assim, a visão que a gente tem da gente mesmo é diferente, né? Que igual, assim, igual eu fico me vendo em vídeo, né? Então, quer dizer, esse momento das lives, né? Igual eu sempre fiz palestra, eu nunca me vi nas palestras, né? Agora a gente faz live e fica olhando pra cara da gente falando, né? Não é? É complicado. É o espelho, né? Que você lembra que ele mentor falou pra gente olhar pro espelho, né? Agora tá todo mundo olhando, né? Tava todo mundo olhar. Agora tá todo mundo olhando pro espelho, queira ou não queira, né? E ao vivo. Né? Neuza, aí entrando na questão da pluralidade das existências, né, agora, o tempo está acabando, né? Na pergunta 166, Kardec pergunta assim, ó, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, né? Resposta, sofrendo a prova de uma nova existência, né? Quer dizer, os espíritos responderam que tem que existir de novo. E foi dito por Jesus lá para Nicodemo, tem que nascer de novo. Igual a gente leu lá no Evangelho, é imposto, né, por Deus, né? No capítulo 2 fala, a reencarnação é imposta, ou queira ou não queira, ou acreditando ou não acreditando, né? Vamos lá, vai reencarnar, né? Outra questão na pergunta 167, ele fala assim, qual o fim e objetivo da encarnação? Ele fala, né, aqui no capítulo 4, lá fala que é para evolução, no capítulo 2. Aqui fala no capítulo 4, na 167, que o fim e objetivo da encarnação, ele fala expiação. E vírgula, né? E fala assim, ó, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? Então, quer dizer, depois que nós encarnou a primeira vez, em vez de nós melhorar, nós cometeu mais erros que melhorou. Então, na segunda reencarnação que nós tivemos, nós já voltamos para evoluir, mas já voltamos para pagar débito. Então, quer dizer, na primeira encarnação que nós teve, nós nasceu simples e ignorante. Não tinha pecado ainda não, né? Vamos dizer, desse ponto de vista. Aí o que acontece? Na primeira existência, por cabeça dura, né? Por instinto, a gente errou. Então, na segunda reencarnação, nós já encarnamos de novo, já com o propósito de evoluir e crescer, mas já com expiação para cumprir. Porque cometemos erros. Tipo sacando cheque especial, né? Quantas encarnações nós estamos sacando cheque especial e pagando juros? Foi passando cartão de crédito demais, né, Neuza? Assim, a gente vai passando o cartão... Agora só pagar juros.
É. Aí quando é aqui que essa pergunta vem nos falando, por que, né, lá atrás falou, né, no capítulo 2 que o objetivo é evolução e aprimoramento, né? Aqui no capítulo 4 no 167, fala que já é expiação. Então, quer dizer, a gente pegando uma pergunta e comparando com a outra, olha a amplitude que a gente precisa refletir, né? Que já entra a questão agora da expiação também. Por quê? Porque cometemos erros, né? E quer dizer, os instintos, né, até por ignorância, né, a gente erra. Mas a bondade disso tudo é o quê? Por que é imposto a reencarnação por Deus? Porque Ele nos ama. O menino é custoso, mas volta de novo, vai aprender, né? Aí eu destaquei aqui também a pergunta 170, porque ele fala assim, o que fica sendo o espírito depois da última encarnação? Ele fala assim, ó, o espírito, no sentido que ele fala assim, o que fica sendo o espírito depois da última encarnação que ele evoluiu tudo, né? O espírito chegou no fim, ele não precisa encarnar mais. O que ele vira o espírito? Aí ele responde assim, ó, o espírito bem-aventurado, puro espírito. Então quer dizer, né, na questão 170, onde a gente está discutindo a questão da pluralidade das existências, aí ele perguntou, mas o que vai virar o espírito com esse monte de existência, com esse monte de reencarnação que ele vai trabalhando aqui na Terra? O que ele vai virar? Aí fala, espírito bem-aventurado. E aí o que acontece? Como a gente deve ter uma meta, hoje com a clareza que a doutrina espírita nos coloca, e os espíritos já nos mostraram, está aqui uma meta para nós buscar, né, Neuza? Ser bem-aventurado. É através da purificação, né? É aquela história, nós fica procurando muita aventura, mas bem-aventurado ninguém é, né? Então, quando diz o outro, nós estamos longe, né, de ser bem-aventurado. Né? Quer ser aventurado. Mas acabou o tempo, amor. Acabou? Tá acabando aí, Neuza? Tá. E uma questão que nos é colocada, né, nesse item 4, que os espíritos nos falam, né, que a única coisa que a gente vê, devido à nossa condição de instinto e a própria nossa condição de espírito, ele fala assim, o que nós enxergamos, né? Ele fala que apenas vemos o presente, né, e não o passado, né? Então, nessa questão do passado, aí eles vêm dizer para nós, igual na questão da reputação, dos fatos, aí entra aquela questão da gente colocar assim, né? Como que uma criança que nasceu, né, há pouco tempo, né? A gente tem fatos inanarráveis, né? Que uma criança nunca tocou piano, senta na frente de um piano, ó, que você vai ver a criança está tocando piano, né? Aí o pai fala assim, olha lá o menino mexendo, mexe não, menino, mas ele está lá tocando uma música já, né? Tem a questão de crianças, né, que estão fatos, né? Crianças de tenra idade falando já outro idioma, né? Da onde que vem essa capacidade, né? Da onde que vem, né, essa sabedoria de, né, nasce numa nacionalidade, não foi dada a ele aula nenhuma de inglês ou de francês e a criança fala outro idioma, né? Então está nascendo toda hora aí, né? A própria ciência, né? A gente sabe que há um grande campo de pesquisa, já estão buscando muitas pesquisas para provar a reencarnação, né? Eu até esqueci lá quem falou lá que de crianças, de pessoas que lembram de vidas passadas, né? Que lembram de fatos, né? Que foram comprovados, né? Igual o caso de uma criança americana que vivia dizendo para os pais que tinha sido piloto de avião na Segunda Guerra Mundial, né? E que gostava muito de avião, né? O pai dava muito presentinho para ele, brinquedo de avião, e ele sabia o nome dos aviões, como é que aquele avião foi construído, né? O pai ficava de Júlio, falta 24 segundos para terminar. Então vamos fazer a prece final, né? Você quer fazer? 17 segundos, corre, faça uma prece rapidosa. Hoje, agora e sempre, que assim seja, né? Que Jesus nos abençoe. Tchau. Amém, tchau. Um abraço a todo mundo aí. Abraço a todos.